Olá, amigos e amigas, começando, né? Mais uma edição do Vamos Conversar, hoje com a presença da doutora Patrícia Bezerra de Menezes Botelho Sims, tá certo? Que é a minha Tá irmã. certo. Ela mora em Basel, lá na Suíça. Tudo bem, Pati? Tudo bem? Como é que vocês estão com essa Aqui situação aí? confinados, angustiados e trocando ideias aqui com amigos, né? Com todos. Tá certo. Nos fale aí de É, como está passando aí a situação na Suíça, o que você está fazendo, qual é a área médica que você atua. bom, por enquanto eu sempre atuei com oftalmologia. Os casos aqui na Suíça estão se elevando. Nós paramos há cerca de 2 semanas, estamos atendendo só coisas urgentes. As cirurgias foram todas canceladas e estamos na fase de olhar os prontuários, ligar para os pacientes, pedir para eles não virem, alertar os pacientes quanto aos riscos. Naturalmente, a televisão, o rádio, está alertando os ônibus, em todos os lugares temos alertas do vírus, do coronavírus, e a Suíça está tendo algumas atitudes perante aos riscos que tem o coronavírus na sociedade. Toda a Europa está com muito medo da curva ser muito alta e exponencial, em que poderia sobrecarregar os hospitais, os ambulatórios. Então, realmente paramos há 2 semanas, foi ordem do governo, e estamos só no estresse de tentar descobrir quem é urgente, quem não é urgente, ligar para os pacientes. Alguns acham que eles têm que vir, não tem medo, alguns eu tenho a impressão que querem até pegar o coronavírus para até morrer logo, alguns velhos, né? Mas, enfim, a gente tem que alertar a população e a gente tem que partir para essas atitudes mesmo de isolamento pois estamos só nessa Existe aí, emergência. Por enquanto, eu estou atendendo oftalmologia e espero não ter que nem entubar nenhum paciente, mas tem alguns colegas já indo para a área da fronteira com a Itália, em Tessin, e espero ainda ter que fazer só oftalmologia, né, mano? deixa eu te perguntar uma coisa, a sua cidade é próximo da Itália ou da Alemanha? Não, eu estou aqui bem no norte, estou na fronteira com a França e na fronteira com a Alemanha, e essas fronteiras sempre foram abertas, né? A gente podia passar tranquilo para lá e para cá, bastava ter o passaporte europeu, mas agora está tendo a dificuldade também por exemplo, o Marcos, meu esposo, não pode vir para cá, porque ele não tem ainda o visto suíço, então está tendo muito controle para ver se precisa ter o visto alemão e o suíço A para poder Suíça passar não as faz parte da fronteiras. União Europeia, né? Não, não, mas eles também, eles estão fechando a parte da Itália, a parte da França, a Suíça não faz parte, mas antes eles tinham esse acordo de poder passar, mas agora não está passando, mas E agora fechou o a governo já fronteira. colocou a população em situação de confinamento, quarentena? Sim, estamos em confinamento. No início, o que foi um pouco chato aqui, sempre tem um carnaval do ano, e de cara o carnaval foi cancelado, quando tinham muitos poucos casos ainda, eu acho que não tinha nem 30 casos, o carnaval que o pessoal adora foi cancelado, e naturalmente tem sempre os críticos que falam, porque foi cancelado, mas no final isso foi bom, porque a gente está vendo que os números estão altos. É um vírus que realmente é muito contagioso, e é difícil para a população, às vezes, entender que contagia mesmo mais do que se espera, de que se imagina, porque é por contato e por gotículas, né, de secreções, então, por falar,
pode, até falando com a pessoa, pode ser contaminado. Então, voltando ao assunto, o confinamento começou sério, os ônibus, os trens começaram a ser... Como? Quando começou? O confinamento começou realmente a partir do cerca de início de fevereiro, assim, 10 de fevereiro, por aí, começou devagarzinho. Né? A primeira, o pessoal ficou um pouco achando assim, sempre o pessoal fica meio alerta, a gente não vai pegar, né, a gente não vai ficar tão mal quanto os outros, a China e tal, mas aí já foi se precavendo contra isso, e primeiro foi o carnaval, depois foi pensando o que vai acontecer com os atendimentos médicos. Eu continuei atendendo ainda uma semana, duas, o chefe falou, a gente não vai poder atender mais, e as agendas lotadas foram todas canceladas, todos os médicos. Eu trabalho aqui no hospital universitário, né, que é um hospital talvez o mais procurado, um hospital também que não tem muita tendência privada, né, está sem muita ajuda do governo, o governo já cancelou todas as atividades eletivas, pois nós estamos agora com muitos casos, porque também somos fronteiras com a Itália, o cantão de Ticino, que é o estado, a microrregião de Ticino, né, que o pessoal fala, tá muito acometida, mas o pessoal está respeitando, algumas pessoas que estão aqui na margem do Rio Reno estão sendo mandadas embora pela polícia, alguns idosos teimam e querem andar um pouco, passear, também estão sendo, quando são pegos, são mandados de volta para casa. Então, basicamente, estão trabalhando pessoas que trabalham com delivery de comida, pessoas que são médicos, como eu, e farmácias e supermercados. Mana, a Rita Almeida, você conhece ela? Conheço, de fora? Mandou um alô aqui, Carlos Botelho na escuta, aqui no Ceará. O Carlos deve ser parente nosso, né? Sim. Um abraço para vocês também, gente. Que todos saiamos dessa situação difícil. Bem, né? Ô, mana, como é que você foi parar aí na Suíça? Conta um pouco da tua história. Você morava na Alemanha, né? Eu morava em São Paulo, fazia oftalmologia na Universidade Federal de São Paulo, e a Universidade de Alemanha fez um intercâmbio com a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade de Eppendorf, em Hamburgo, e algumas pessoas vieram nesse intercâmbio para Hamburgo, né, e uma delas fui eu, e algumas pessoas também vieram da Alemanha para cá, para São Paulo. Nessa situação, que aconteceu bem interessante, a menina que veio acabou casando com um brasileiro e eu acabei conhecendo o meu atual esposo. Isso foi em mais ou menos 1999, e depois acabou que a gente veio a casar em 2005. Desde 2006 estava na Alemanha, fiquei 8 anos trabalhando na Alemanha como oftalmologista, mas eu sempre tive desejo de vir para a Suíça. E acabou que deu certo a partir de 2011. Opa, tem mais um alô aqui da Rita. André Carlos, irmão do seu pai... Como é que é? André Carlos, é irmão do seu pai Franco. Ah, é meu tio então, André Carlos. É isso? Paty, eu queria te... A Rita é a esposa do Carlos, do pai, o irmão do pai. A Rita. Achei que fosse uma colega de faculdade, é a Rita, tá, beleza. A ela aqui de novo aqui, ó. Estou em Santa Luzia, na Paraíba, na escuta. Rita Araújo. Abraço para o tio Carlos, para vocês todos aí, hein, Ritinha? Ô, mana, eu tô com um site aqui que tem dados atualizados, eu queria te mostrar. Pode ser? Claro, pode.
Vamos lá. Tela inteira. Olha aqui, ó. Esse site, ele chama covidvisualizer.com. A gente tem aqui a situação hoje aí no país que você está, Patrícia. São 10.613 casos, 153 mortes e 131 recuperados. Só hoje, na Suíça, foram registrados mais 1.020 casos e 31 mortes. Deixa eu dar um giro aqui. Na Itália. Os números da Itália hoje, um negócio impressionante também. Atualmente, 57.521 casos, 7.503 mortes e 9.362 recuperados. Só hoje na Itália, para vocês terem uma ideia, foram registrados 5.210 casos e também registrados 683 mortes, 683 mortes. Na Itália, o total chega a 74.386 casos. Vou dar uma girada aqui. No Brasil, deixa eu ver se eu consigo aqui. Brasil. Hoje no Brasil, há um total de 2.433 casos, com 274 ativos, 57 mortes e 2 recuperações. Hoje, foram registrados novos 186 casos e mais 11 mortes. Vamos ver lá nos Estados Unidos. O pessoal está achando que isso é brincadeira que está acontecendo no Brasil, não está levando a sério. Olha aqui nos Estados Unidos. São 64.775 casos. São 63.472 ativos com 910 mortes. Só hoje nos Estados Unidos foram registrados 9.919 casos. E acrescentadas mais 130 mortes. Enfim, vou aqui informar para quem quiser ficar atualizado, é covidvisualizer.com. Então é isso, mana. A situação é essa aí que está rolando pelo mundo. Aqui no Brasil, após o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro, em que ele minimiza os efeitos disso que se pode chamar de peste, né, que é o coronavírus, ele está minimizando e está aconselhando os comerciantes a vida no Brasil, a vida urbana, volte a ser normal. Enfim, que isso, se continuar parado, vai quebrar a economia. Qual a sua avaliação disso aí, Patrícia? E tem muita gente seguidora do Bolsonaro que está de acordo com o que ele disse. Existem 2 pontos, né? O primeiro é que os casos estão sendo subnotificados. Isso aí é uma informação que eu estou dando com toda certeza, porque eu tenho informação de alguns grupos de médicos que estão com dificuldade de notificar os pacientes que têm a história típica de coronavírus, têm contato com os pacientes, têm os sintomas do coronavírus, têm a tomografia de pulmão do coronavírus, e são casos que estão morrendo e não estão sendo notificados, né? Mesma coisa são pacientes que estão, talvez, tentando fazer os testes, até médicos, e não estão sendo positivados. Então, a gente pode calcular aí, infelizmente, este número do Brasil está bem abaixo do nível da realidade, né? Que pode ser que a comitiva do Bolsonaro pensou, a gente vai levantar isso aí, mas isso aí demonstra, ao meu ponto de vista, um pouco de falta de consenso da epidemiologia, de como esse vírus se comporta.
Algumas pessoas estão falando, o Brasil é quente, vai dar certo, não vai ser tão ruim, mas isso, infelizmente, não é verdade. A Itália aqui e a Suíça, elas não estão frias demais. O nosso inverno foi um dos invernos mais quentes dos últimos anos. A gente teve temperaturas aí de 15 a 20 graus. Essa semana está um pouco frio, mas também essa também não é uma desculpa, porque tem ar-condicionados, os vírus ficam horas e horas em metais, em mesas, em escadas, então, até com o pé, com o sapato, você está levando o vírus para casa. E o vírus se alastra de uma forma muito maior do que o vírus da gripe. O vírus, ele, em vez de passar para uma pessoa, ele passa para cerca de 3 pessoas. E aí, no Brasil, o problema é sério, porque as pessoas vão trabalhar, os ônibus estão cheios, então, a minha preocupação realmente é grande. A gente tem família no Brasil, a gente sabe que o SUS não dá conta, o SUS não vai ter testes suficientes para os pacientes, vai chegar uma hora que, infelizmente, se essa curva se acelerar muito rápido, não vai ter capacidade para os hospitais para ir para testes. E o pior disso tudo é que muitas pessoas jovens que têm problemas, riscos como asma, né, muitos pacientes que foram transplantados, muitos pacientes que têm medicação reumática, medicação moduladora imunológica, que têm deficiência imunológica, jovens, vão ter risco de falecer, porque vão precisar do respirador, e às vezes não tem como acertar a hora certa que chega o respirador mecânico. Então, eu não quero assustar a população brasileira, mas também não quero não quero, falando isso, alertar e alarmar e encher os hospitais. Calma, se alguém tiver os sintomas da gripe, seja otimista, mantenha a sua imunidade boa, chá de tudo que puder, chá de erva, chá como é que chama? A íngua aqui chama gengibre aí, chá de alho, tudo. Tentem melhorar também o psicológico, mas o que acontece? Acontece que eu acho que parar agora não é bom, porque a gente ainda está bem no início, os casos são subnotificados, então, se você imagina a curva assim, a gente deve estar no início da base. Ao meu ponto de vista, a gente teria que esperar 3 semanas. Quando a gente visse que essa curva realmente ela não está tão verticalizada, que ela esteja redondinha, daí a gente pode pensar nesse isolamento idosos, adultos. Agora, o que acontece? O isolamento idosos, adultos, é uma coisa quase impossível de se fazer no Brasil. O que a gente vai fazer com essas comunidades? O que a gente vai fazer com as pessoas que moram 10 pessoas juntas? Então, vai todo mundo pegar, não temos chances. Vai todo mundo pegar e quem puder salvar os seus idosos, por favor, salvem. Isso pega de falar de 1 metro de distância, tragam alimentação para eles, tentem separar o máximo possível, e se puderem, realmente, não aceitem essa condição de Bolsonaro. Infelizmente, essa condição é totalmente fora dos contextos internacionais. Nós não somos Japão, nós não somos Coreia, nós não temos testes para fazer testes, nós não temos nem condição de fechar a fronteira de São Paulo e do Ceará, que onde estão, se eu não me engano, né, André, são os lugares que está tendo mais acometimento no Brasil. Então, a minha preocupação é grande, não só pela minha família, mas pelo povo brasileiro, que é um povo bom, e é um povo honesto, e é um povo muito trabalhador. Eles, com essa notícia do Bolsonaro, eles vão acreditar, vai ser só um resfriado, bora para o batente, bora para a guerra. E é uma guerra com vírus que todo mundo pode estar vulnerável naquele dia que tiver de encontro com esse vírus. É isso que eu tenho a falar para esse ponto.
Mano, quem tá mandando um recado aqui é a Glória, nossa Glorinha, nossa mana lá de Hamburgo, Alemanha. Tá concordando Oi, aí, 3 Glorinha, um semanas de beijão para você. mínimo para o isolamento no Brasil. Mano, eu queria colocar para você uma última pergunta. Eu sei que o seu tempo é curto. Você acordou bem cedo hoje, né? 5 horas da manhã. Qual o horário aí agora em Basel? Agora são 10 para as 11 da noite. Eita. Eu estou Vamos um lá, pouco uma cansada última ainda. pergunta. Aqui no Brasil, muito se tem falado que esse confinamento, que o fechamento de toda a parte econômica, comércio, indústria, tem afetado e vai afetar muito a economia. O problema é que aqui o governo do Bolsonaro, sobre a gestão da economia do Paulo Guedes, eles não estão incentivando, não estão oferecendo qualquer tipo de apoio, seja ao trabalhador, seja o empreendedor, o pequeno empreendedor, profissionais liberais. A única coisa que foi oferecida em termos de ajuda é um valor irrisório de R$ 200 por mês. Isso dá R$ 6 por dia. Então, se o cara tem lá a barraquinha dele na rua, porque no Brasil hoje você teve um crescimento muito grande da formalidade. Muita gente trabalhando por conta própria, sem carteira assinada e sem qualquer É, tipo de proteção social. Como é que essa pessoa vai sobreviver a um período desse de fechamento, de confinamento, de paralisação, sem ter como conseguir recursos para sobreviver? R$ 200 não dá. E aí eu queria saber o seguinte, o que o governo da Suíça tem feito em relação a isso aí? olha, aqui na Suíça, até a companhia aérea suíça está pedindo ajuda para o governo. Eu espero que o hospital onde eu trabalho, por exemplo, também tenha ajuda do governo. O que a gente sabe de certo é que a doutora, a chanceler Angela Merkel da Alemanha já soltou, com certeza, que vai ajudar os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que não tinham contrato por tempo ilimitado, né, que vão ser muito prejudicados, muita gente provavelmente vai ser mandada embora. Graças a Deus, a Angela Merkel chegou para esse ponto de ajudar com 65% do salário que costumava receber. No meu ponto de vista, no Brasil tem muita diferença entre as classes sociais. Cada um pode fazer sua parte, mas é claro que o governo, numa situação dessa de catástrofe internacional, o governo tem que arcar e deve arcar, porque tem muita gente rica aí pagando imposto de renda, tem muito político aí ganhando muito dinheiro e muitas regalias, né, que se chama, que podem ser cortadas. A começar pela, sei lá, alguma coisa boba, moradia extra, ou transporte. Então, o governo não pode deixar essas pessoas que são, que têm esses cargos de ambulante, de tal. O governo tem que tentar ajudar, como se fosse um tipo de uma Bolsa Família providencial por cerca de 3, 4 meses, até essa parte. São 3 meses, talvez, que eu aconselharia o governo ir com calma, observar a curva, como é que vai se desenvolver, e tentar dar a calma que o pessoal, o povo do Brasil precisa, não é a calma de dizer que vai ser um resfriado, a calma que o povo precisa é dizer, gente, nós estamos aqui, se vocês ficarem mal, se vocês ficarem com sequelas pulmonares, se vocês tiverem pessoas doentes que vão ter que talvez ser enterradas, nós estamos aqui, vamos segurar o barco. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar exigir do governo Bolsonaro. Ok. Tem aqui um recado da Lucy Marques. Uma piada, R$ 200 por mês. Este homem está completamente louco. Tem uma pergunta aqui, que eu não sei se você vai saber responder, que é a seguinte, do André Costa. Lobão, estou aqui de novo. Abraços. Quero saber com a doutora Patrícia se por ter sido alertado por um oftalmo, o Covid-19 não houve muita credibilidade
e agora ocorre esse caos. Como a senhora vê isso? Foi um oftalmo que alertou sobre o Covid lá na China? Realmente é interessante isso. Um oftalmo que teve contato com os pacientes que tiveram Covid lá na China, em Wuhan, se eu não me engano, né? Ele foi o primeiro que observou, porque já tinha visto essa síndrome da apneia respiratória, né, dificuldade respiratória, e ele percebeu que estava muito semelhante às outras gripes que tinham esses sintomas, que eram um pouco mais violenta do que as gripes normais. Então, ele tentou alertar o governo da China, e o governo da China quis abafar, quis prendê-lo até. Então, eu não sei se foi porque ele era um oftalmologista, mas eu acredito que não. Acho que se fosse um médico geral, seria sido a mesma coisa, porque eu acho que ele tinha também uma certa, não tenho certeza, mas ele tinha certo contato com os pacientes que foram doentes. Inclusive, os pais dele ficaram doentes, ele ficou doente e, infelizmente, veio a falecer. E ele tentou ajudar alguns pacientes e veio a falecer. Tem uma Você vê pergunta. que todos nós somos vulneráveis, ele tinha um pouco mais de 30 e poucos anos, né? Tem outra pergunta aqui que é da Mana Glória. Muitas pessoas não sabem como elas poderão se proteger. Quando um membro da família está com o coronavírus e está em isolamento em casa, como a família poderá se proteger? E é verdade que tem pessoas que podem estar com o vírus e não apresentar os sintomas? Por que isso? O grande problema, eu fico observando as pessoas, por exemplo, no aeroporto, até no meu trabalho, fiquei observando hoje pessoas no avião, né? Você chega, a pessoa vem do avião, vem te atender, a moça toda cheia de luvas, só faltou usar máscara, dar a garrafa para mim com bastante cuidado pelo topo da garrafa, pela base da garrafa para eu pegar na ponta, para não ter contaminação. Aí depois eu vejo que ela está lá falando com a colega, 30 centímetros de distância, bastante alegre, achando, a colega não tem nada, não está gripada. Mas especula-se que 70% dos casos são assintomáticos, até 70% dos casos, e que, infelizmente, esses casos são os casos que vão passar com mais facilidade, porque ninguém vai se proteger quando vê que ninguém está espirrando, não está tossindo, então, não está com conjuntivite. Então, esse é o grande problema do coronavírus. Se eu tiver com coronavírus, eu chego em casa, por exemplo, eu sou médica, pode acontecer de eu pegar o coronavírus mais fácil do que outras pessoas. Se eu tiver coronavírus e chego em casa e meu marido está lá, primeiro, eu isolo ele totalmente. O meu marido não vai conversar comigo, fica lá no quarto. Se ele quiser comida, eu trago uma comidinha para ele, deixo na frente da porta. Depende também quem está mais doente, né? Geralmente quem está mais doente vai ter que ter a ajuda alimentícia e tal. Mas é muito difícil o controle, é muito difícil, gente. A gente fala, lava a mão com sabão, lava a mão com... Claro, temos que fazer isso, lavar a mão com sabão, lavar a mão com esterílium, lavar a mão com álcool, 70% pelo menos, ventilar as casas, tentar limpar a casa, se possível, com hipoclorito ou água sanitária, mas é muito difícil. Se puder, se tiver condições, mandar a pessoa para um sítio para fazer sua quarentena por lá, ou mandar um pouco mais longe. Eu acredito que seja esse, basicamente, o que se pode fazer. Então, Mana, recado para os brasileiros. É preciso levar a sério o que está acontecendo, né? Infelizmente, eu queria dizer que não precisa levar a sério, mas a gente, dizem que país brasileiro é muito protegido por Deus, eu espero que sim, a gente vai precisar de muita proteção, muita orientação agora. Tomem cuidado apenas de não passar para os outros, quanto menos pessoas tiverem agora nessa curva de subida, em que a gente ainda não está muito preparado, com medicamentos, nem com respiradores, quanto menos pessoas tiverem a doença, é melhor. E não fique pensando que você é assintomático, que você não está com nada, que você não vai passar para o seu avô, para o seu pai. As pessoas que estão com mais de 60 anos, elas estão com muitos riscos.
nós temos que evitar. Se por acaso tiver uma gripinha, um resfriado, não entre em pânico, mas fique alerta. Se passar 3 dias, começar a falta de ar, entre para o número, ligue para o número, como é que é o número? 136, Aqui mano? no Brasil é 136. Pois é, liga para o número 136 e tenta ver o que eles podem fazer. É claro que as dificuldades são muito maiores que na Europa, mas de repente você consegue fazer um teste, de repente você tem pelo menos uma orientação por telefone. Alguns médicos estão se disponibilizando para ter uma orientação pela internet. Até eu me disponibilizo, se por acaso tiver alguém com dificuldades, pode entrar em contato. Mas realmente a gente tem que ter medo agora, tem que ter cuidado, quem puder ficar em casa e encontra essa ordem do Bolsonaro, quem puder fazer isso, será melhor. Mana, eu sei que seu tempo está curto, só mais uma perguntinha aqui da Lucy Marques. Minha colega de trabalho tem o vírus e não teve sintomas. Estou de quarentena porque tive contato com ela. Pode o vírus ficar incubado por quanto tempo? O vírus se incuba até 14 dias, mas tem casos que até de 21 dias que foram relatados. Mas você tem que ficar de olho. Nos próximas 2 semanas não vai acontecer nada, e vamos torcer que não, né? Mas às vezes você tem sorte de ficar assintomática e ser imunizada por alguns. Acredita-se que a imunidade por certo tempo. Então, se passar desses 14 dias e não sentir nada, ótimo, fica tranquila. Bom, mano, eu quero agradecer a sua participação e fica aí aberto aí para suas considerações finais. Pois eu desejo só a todo mundo muita paz, muita tranquilidade, sejam cuidadosos, nós não somos melhores que outras pessoas do outro mundo, sejam cuidadosos, não pensem que Deus vai ajudar, Deus é bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tomem muito cuidado com a higiene das mãos, cheguem em casa, tirem as roupas, não vão direto para a cama, arejem as suas casas, tomem cuidado, especialmente com seus idosos e com seus asmáticos, com pessoas que precisam de medicamento, hipertensos, obesos. E bola para frente, vamos sair dessa, se Deus quiser, em 3 meses. Vamos torcer, tá? Um abraço para todos vocês. Obrigado, pessoal. Chega ao fim mais uma edição, 32 minutos de programa. Amanhã a gente volta com mais um papo aqui, o Vamos Conversar. O objetivo dessa proposta, Patrícia, é conversar com os amigos aqui do Facebook, já que a gente fica um pouco angustiado aqui no confinamento, a gente não pode sair. E no domingo passado eu dei um insight, eu preciso conversar, eu preciso botar para fora alguma coisa, rever pessoas. Então resolvi criar esse projetinho aqui de conversar com as pessoas, está sendo muito legal. A gente tem conversado sobre cultura, política, a gente fala mal do Bolsonaro, a gente está aqui conversando um papo bem sério hoje com você, dando orientações importantes em termos de prevenção ao coronavírus. Muito obrigado, um grande abraço e um prazer em te rever de novo, mano. Um grande beijo. Valeu, um abraço. Muito boa, mano. Parabéns. Tchau. Valeu, valeu. Tchau.